Fala galera, hoje o Justa Causa está literalmente em casa. Estou na UFRJ e vim conversar com o Fábio Checaira, que é professor daqui da casa, meu orientador no mestrado, e tem uma disciplina aqui sobre direito e literatura, que a gente trata muito no canal. Fábio, obrigada por receber a gente. Nada, prazer, Roberto. E a gente vai conversar muito sobre o seu livro, porque você lançou esse livro aqui, Direito e Literatura, importantíssimo para todos os estudantes de direito e também para pessoas que são leigas no assunto. Vamos começar com a diferença? Direito na literatura, direito como literatura e da literatura? Tá, direito e literatura é um assunto grande, né, que pode ser abordado de várias formas diferentes. Essas três formas de abordar direito e literatura não esgotam todas as possibilidades, né? Essa distinção entre direito na literatura, como literatura e da literatura, é uma distinção que já é conhecida, né, há algumas décadas, é usada principalmente por autores americanos para ilustrar três abordagens importantes, né? Direito na literatura é a abordagem que valoriza o uso da literatura como fonte de lições importantes sobre o direito. É o ramo do movimento maior Direito e Literatura que procura em obras literárias variadas, romances, contos, novelas, peças de teatro, cenas jurídicas ou discussões sobre como o direito funciona, sobre os problemas, as deficiências, os potenciais do direito. Obras que costumam ser estudadas por direito na literatura são obras como O Processo, de Kafka, O Estrangeiro, de Camus, só para dar dois exemplos, mas o potencial, né, é infinito nessa área. Então esse é o direito na literatura, né? Talvez dos três ramos, né, que você mencionou, o mais divertido para quem gosta de literatura, né? Depois tem o direito como literatura. Essa é a área do movimento maior Direito e Literatura que tenta promover uma aproximação entre estudos jurídicos e estudos literários, né? É a área mais interdisciplinar das três, que indica que juristas têm muito a aprender com aquilo que especialistas em letras escrevem sobre a interpretação de textos, sobre a produção de textos persuasivos. E claro que o intercâmbio, né, pode se desenvolver nos dois sentidos, né? Talvez os professores de letras também tenham coisas importantes a aprender com aquilo que os juristas escrevem tradicionalmente sobre interpretação de textos e sobre a produção de textos jurídicos, né? Então é uma área um pouco mais técnica do que a primeira, né, porque ela não envolve só a leitura de romances e outras obras literárias, mas envolve a tentativa de aprender com professores de letras técnicas de interpretação de texto e técnicas retóricas de produção de textos persuasivos, né? Então esse é em síntese o direito como literatura. E sobra, né, dessas três o direito da literatura. Dos três ramos é o ramo mais prático ou operacional do movimento maior Direito e Literatura. O direito da literatura estuda temas como liberdade de expressão no âmbito literário, temas como direitos autorais. Em síntese, o direito da literatura estuda o tipo de violação a regras jurídicas que pode levar um texto literário a ser tema, objeto de um processo judicial. Seja porque o autor do texto foi além dos limites razoáveis à sua liberdade de expressão, seja porque alguém usou mal o texto escrito por outra pessoa, né, violando seus direitos autorais, copiou, plagiou, algo do tipo, né? Então, eu digo que é o ramo mais prático, operacional dos três, porque advogados podem fazer carreira, né, lidando com esses temas. Você, o que é uma boa literatura? Tem também essa diferença? Tem literatura ruim? É difícil responder essa pergunta, né? É difícil primeiro porque é difícil estabelecer certos princípios gerais sobre o que é a boa literatura que sejam aplicáveis a todos os gêneros literários, né? Acho que uma posição assim, que é comum entre os estudiosos do assunto, que me parece muito razoável, é de que critérios de qualidade literária diferentes valem para diferentes gêneros literários, né? Então, uma boa obra realista é uma obra que conquista algo um pouco diferente de uma boa obra de ficção científica. Né?
que é diferente daquilo que é conquistado por uma boa obra romântica e por aí vai, né? Mas eu acho que dentro de cada um desses gêneros é possível estabelecer certos critérios de qualidade, né? Critérios tanto formais, critérios relativos à forma como a linguagem é usada, né, na obra, quanto critérios relativos ao conteúdo, né? Critérios relativos à profundidade, à sofisticação da obra, né? Por exemplo, a profundidade psicológica ou não, né? Os personagens são rasos e caricaturados ou não, profundidade, sofisticação filosófica, né? Então a obra diz coisas banais ou diz coisas originais e profundas sobre a condição humana. Então são esses os critérios que eu uso quando eu faço, né, quando eu separo a boa literatura da literatura fraca ou da má literatura, levando sempre em consideração o fato de que diferentes gêneros devem ser julgados de acordo com critérios um pouco diferentes, né? Há muito debate sobre isso, né? Um outro critério geral que é popular é o critério do tempo, né? A boa obra é aquela que sobrevive e continua sendo apreciada ao longo das gerações. É um critério interessante, talvez mais objetivo e preciso do que o outro tipo de critério que eu mencionei antes, mas ele também tem as suas limitações, né? Há certas obras que são esquecidas não porque elas não têm virtudes literárias, elas são esquecidas por causa de contingências históricas sobre as quais a gente não tem controle, né? O fato de que o autor produziu uma boa obra, mas se envolveu com o partido político errado na sua época e cai em desgraça e deixa de ser lido por causa disso, por exemplo, né? Então, eu acredito que é possível fazer uma distinção entre boa e má literatura, mas a gente deve levar em consideração as diferenças entre os gêneros e claro, se a gente foca num gênero específico, aí o desafio é especificar esses critérios, né? O que não é muito fácil, mas eu acho que dá para ser feito. Assim. Você acredita que a literatura tem a capacidade de mudar, transformar pessoas? E até mudar o cenário em que a gente vive, por exemplo? Eu falo isso porque muitos consideram A Cabana do Pai Tomás, da Harriet Stowe, o estopim para a Guerra de Secessão. O que você acha disso? Eu acho que a literatura é capaz de mudar as pessoas num sentido bastante específico. Num sentido que já foi corroborado por evidências empíricas, né? Então há psicólogos, principalmente nos Estados Unidos, há uma série de estudos liderados por uma psicóloga chamada Melanie Green, que mostram que histórias ficcionais e não ficcionais podem ser mais persuasivas do que argumentos abstratos, dados, evidências científicas e coisas do tipo. Há certas pessoas que são mais suscetíveis à persuasão por meio de narrativas, mesmo ficcionais, do que por meio de argumentos abstratos. Então pode ser mais fácil convencer uma pessoa de que o trabalhador rural é vítima de exploração, tradicionalmente, fazendo com que essa pessoa leia Vinhas da Ira, de Steinbeck, que é o exemplo que a própria Melanie Green dá num artigo, ou lendo Vidas Secas, do que lendo ou ouvindo argumentos técnicos de sociólogos e historiadores, por exemplo. Então, nesse sentido, eu acho que a literatura é persuasiva e é influente, pode transformar o ponto de vista das pessoas. Por outro lado, há muitos mitos e distorções sobre o poder da literatura, né? Talvez A Cabana do Pai Tomás seja um exemplo disso, né? Às vezes se atribui a obras clássicas como essa revoluções políticas e sociais, assim, e essas atribuições são um pouco duvidosas, né? E há uma literatura ampla sobre isso, né? Sobre o que há de duvidoso e problemático nessas atribuições, né? Um autor interessante nesse sentido é um autor estrangeiro chamado Michael Hanne, H-A-N-N-E, que tem um livro que dedica justamente cada um dos seus capítulos a uma dessas obras e aos seus supostos, né, efeitos revolucionários. O Pai Tomás é uma dessas obras, né? É inegável que
a literatura é muito importante para o advogado, né? Ele redige melhor, ele pensa melhor, a retórica fica melhor. Mas, por exemplo, para o juiz, que é aquele que vai julgar a causa, por que ela seria muito importante? Todo mundo que está preocupado em argumentar bem, fundamentar bem as suas posições, decisões, tem motivo para ler e aprender sobre retórica, porque retórica é a teoria da persuasão. Ela tenta mostrar para a gente como mobilizar argumentos, como integrar argumentos bem construídos do ponto de vista lógico, com apelos legítimos, não abusivos ao caráter e à emoção. Então, se a gente aceita a ideia de que juízes devem fundamentar suas decisões com cuidado, a gente aceita que juízes, como qualquer outra pessoa interessada em argumentar bem, tem que prestar atenção na retórica. O que isso tem a ver com direito e literatura? Bom, retórica não é uma exclusividade de faculdades de letras. Mas, por razões históricas diversas e complexas, hoje, na faculdade de letras, a retórica recebe mais atenção e é estudada com mais cuidado do que na maioria das demais unidades de uma faculdade como a FRJ. Né? Então, é o pessoal lá na faculdade de letras que está estudando e mantendo essa tradição viva. Aqui na faculdade de Direito, onde a gente deveria se preocupar com isso, os alunos têm muito pouco acesso à retórica. Que eu saiba, não há nenhuma, sequer uma eletiva na nossa grade curricular com esse título. Tem uma eletiva de teoria da argumentação jurídica, alguns professores às vezes enfatizam o lado retórico da argumentação jurídica, mas acho que tipicamente quem oferece essa disciplina se preocupa mais com os aspectos lógicos da argumentação jurídica, como que um argumento se estrutura, do que com os aspectos persuasivos da argumentação, né? Como construir um argumento que, além de logicamente bem feito, tem chance de cativar um auditório. Não autorizadas, certo. Né? Qual a sua opinião sobre isso? A minha tendência é ser contra qualquer tipo de censura prévia. Né? Então eu recebi com simpatia a decisão recente do STF, né? Sobre a permissibilidade de biografias não autorizadas. E assim eu tendo a pensar, né? A ser contra a censura de maneira geral. Eu sei que há certas obras que são genuinamente perigosas. Então, obras com conteúdo discriminatório me incomodam e deveriam incomodar qualquer pessoa, né? Bem intencionada. Por outro lado, a história sugere que dá poder para que as autoridades públicas censurem obras com conteúdo discriminatório é algo perigoso, né? As autoridades tendem a abusar desse poder para banir também, censurar também obras que são, enfim, politicamente controversas, mas que não merecem ser taxadas de discriminatórias, né? No mesmo sentido que uma obra que é aberta, explicitamente racista, merece ser taxada de discriminatória. Talvez seja melhor evitar todo tipo de censura prévia, pelo menos, que é claro que os recursos que a gente tem, né, de processar um autor que escreveu e publicou um livro que é discriminatório, um livro que difama alguém, um livro que calunia, esse tipo de coisas, essas coisas devem continuar existindo, né? Mas o controle prévio, assim, acho que me incomoda mais. Exemplos pra gente de algumas obras que chegaram aos tribunais por conta de censura? A história está repleta, né, de obras desse tipo. Há livros interessantes sobre isso, eu posso procurar depois o nome do autor. Um dos livros mais interessantes que eu conheço sobre isso é um livro que foi escrito em inglês, publicado há algum tempo, intitulado 120 livros banidos. Né? Então, é dividido em pequenos capítulos, cada capítulo se dedica a um livro, descreve brevemente o enredo do livro e a história dos problemas, né, jurídicos e políticos que o livro enfrentou. Né? Uma coisa que é impressionante em obras que fazem esse tipo de apanhado é que muitas obras voltadas para o público infantil enfrentam, né, problemas de censura. Né? Qual delas? Dá um exemplo. Os americanos produzem estatísticas interessantes sobre isso. Né? Todo ano
a ALA, Associação das Bibliotecas Americanas, produz uma lista dos livros mais atacados por associações civis nos diversos estados americanos. E um livro que bateu recorde durante vários anos do nosso século foi o primeiro livro, acho que alguns outros depois também, da série Harry Potter, né? Nossa! Livro... Por quê? Bom, normalmente os ataques partem de pessoas religiosas que se preocupam com a glorificação da mágica e da bruxaria, né, no livro, né? Então, você acha que às vezes essa censura que você tem a determinados livros, na verdade você direciona o holofote para ele, as pessoas ficam mais instigadas a lê-los? Você dá alguns exemplos no seu livro, você cita o Madame Bovary, cita o caso Ellwanger, né? Você acha? O Lolita, que são mais polêmicos, assim. As pessoas acabam tendo mais curiosidade de ler depois que sabem que ele tem uma certa censura? Eu acho que sim, né? Isso é frequentemente dito. Eu acho que há evidências fortes de que esse é o caso, né? Os franceses têm uma expressão para isso, né? Sucesso de escândalo, né? O sucesso que decorre do escândalo que gira, né? Toda a polêmica que gira em torno de um livro, por ser politicamente subversivo, por ser indecente ou obsceno, por ser um ataque à religião, seja qual for o motivo, né? Eu mesmo tive essa experiência. Quando eu não conhecia o livro do Luiz Puntel, assim que eu vi no jornal notícias sobre o livro sendo banido do currículo de uma escola, eu comprei imediatamente, eu fiquei curioso para saber o que o livro dizia, para saber se era um livro comunista mesmo ou se não era, né? E eu acho que há muitas evidências disso. Nos Estados Unidos, nas primeiras décadas do século XX, havia em Boston uma associação civil apoiada pela aristocracia local, que fazia de tudo para controlar a literatura na região, né? Então eles se valiam tanto de meios oficiais, né, acionando, instigando os promotores e tal, quanto de meios extraoficiais, botando pressão sobre os livreiros e vendedores de livros, para evitar que certos livros circulassem, né? Isso eu acho que a princípio assustou, né, os escritores e produtores na área, mas com o tempo eles foram percebendo que quando o livro era banido em Boston, isso virou uma expressão, né, comum, ele normalmente alcançava sucesso comercial em outras áreas. Ser banido em Boston fazia bem para os... Né, e há evidências disso, né, autores nas suas comunicações particulares celebrando o fato de que eles foram banidos em Boston, né, porque agora eles sabiam que iam vender bem em outros estados americanos, porque a notícia ia correr o país, né? Então, talvez censores demorem para perceber isso, né? Mas atacar um livro, não vou dizer que em todo contexto isso aconteça, né? Mas atacar um livro pode ser uma forma de promover suas... Meio que um tiro no pé, né? Pode ser um tiro no pé. Bom, para fechar, eu queria que você indicasse pra gente sugestões de leitura. De literatura mesmo? De ficção ou de... Tá. Livros assim que você leu e que você recomenda, que você gostou. A maioria dos livros assim que eu acho que são relevantes para quem quer aprender sobre o direito lendo ficção, a maioria apresenta um ponto de vista bastante crítico sobre o direito. Estudantes de direito, nos cursos típicos que eles fazem na faculdade de direito, normalmente tem pouco acesso a críticas profundas, originais, sofisticadas, né, do que é do sistema jurídico. Por outro lado, também é interessante procurar obras que apresentem uma alternativa, né, que apresentem um modelo de advogado, um modelo de juiz, um modelo de sistema jurídico que é diferente daquilo que a gente conhece, né? Então, a crítica tem um limite, né? Ela ajuda a gente a perceber um problema, mas nem sempre ajuda a gente a perceber uma alternativa, né? Todos têm essa virtude, né? Além de ser um livro muito fácil e gostoso de ler, né? Jovens se encantam com o livro, é um livro que faz isso, né? Apresenta um modelo de advogado, né? Um advogado que, além de retoricamente muito hábil, está do lado certo, né? E enfrenta a opinião pública pelo bem da justiça.
é fácil criticar o livro, dizendo que não é o tipo de livro que apresenta a ambivalência que a gente espera de um romance sofisticado, porque os heróis e os vilões são claramente bem retratados. Bem retratados. A gente sabe quem é o herói, a gente sabe quem é o vilão. Agora, eu acho que esse é um juízo um pouco apressado, assim, porque também é difícil produzir uma obra que tenha um verdadeiro herói e que não seja acusada de ser simplista, ou de ser otimista demais, ou de ser ingênua demais. E eu acho que esse livro chega tão perto quanto é possível de uma obra com esse objetivo. Está aqui um herói, deixa eu dizer para vocês o que é um herói. E ele conquista isso, ou se aproxima de conquistar isso, né? Retratar o herói sem ser ingênuo, na medida em que a história é narrada a partir do ponto de vista de uma criança que não entende muito bem o que está acontecendo. Né? Então o leitor acaba percebendo que o herói é o herói, mas ele vai recebendo essa informação de maneira gradual, porque o olhar da criança é um olhar ainda relativamente limitado, ela não entende o processo jurídico que ela está acompanhando. Então acho que é um livro interessante nesse sentido. Se eu for sugerir é um livro que certamente quem está vendo a entrevista vai curtir, vai gostar de ler, se nunca leu. E é um livro que, ao contrário da maioria dos livros, né, que atacam o direito, apresenta ao mesmo tempo que ela mostra as deficiências, né, de um sistema jurídico específico no sul dos Estados Unidos, no início do século XX, mostra uma alternativa, né, um modelo. Né, imitem esse cara aqui e evitem, né, isso daqui. Né? Então acho que basta uma? Não, pode dar mais, não tem problema. Tem mais algum, você lembra? Nossa, a lista é tão grande, né? No livro que eu publiquei, há um capítulo dedicado justamente a isso, né? Foi uma espécie de antologia de livros recomendáveis e falar um pouquinho sobre cada um deles, né? Fábio, pela entrevista. Nada, eu que agradeço, Beto. E até a próxima, gente.